Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 67 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério Luís Jesus. E regressamos finalmente ao nosso alinhamento normal do podcast, depois de um mês intenso de episódios dedicados aos 50 anos do 25 de Abril. Sim, e esperamos que os nossos ouvintes tenham gostado. Foi realmente uma seleção premium, digamos assim, de convidados, com os quais nós próprios aprendemos muito sobre este período. E estamos de volta às nossas miscelâneas e aos nossos episódios. E então do que nos vens falar desta vez neste nosso cocktail de curiosidades históricas? Olha, desta vez trago uns códices mesoamericanos que foram comprados pelo Estado mexicano para a Biblioteca Nacional de Antropologia e História e são chamados Códices de San Andrés Tetepilco. Encontravam-se numa coleção privada e em boa hora foram adquiridos no passado mês de março pelo valor de 9,5 milhões de pesos, o que dá cerca de, pouco mais de meio milhão de euros. Estamos então a falar de um códice do período azteca, ou seja, anterior à conquista espanhola? Na realidade não, trata-se de 3 documentos diferentes, datados de finais do século XVI, inícios do século XVII. Mas, já agora, para quem quiser saber mais sobre o Império Azteca, tem o nosso episódio 21, onde explicamos todo o contexto histórico do surgimento deste Império e da sua queda à mão dos espanhóis. O que interessa destacar aqui é que, atualmente, estão identificados cerca de 550 códices mesoamericanos, 200 que estão sob a alçada da dita Biblioteca Nacional. Muitos deles estão, aliás, fora do México porque foram comprados, ou roubados, ou pilhados ao longo dos séculos, e esta questão prende-se agora muito sobre este longo debate sobre as restituições históricas. E alguns destes fazem parte dos chamados códices mistos porque têm iconografia de tradição local, de origem local, azteca, e textos em náhuatl ou em espanhol, escrito com o alfabeto europeu, como é o caso deste códice. E o que é que sabemos então ao certo sobre estes documentos? Olha, um é o chamado Mapa da Fundação de Tetepilco, outro é o Inventário da Igreja de Sant Andrés Tetepilco e o outro é a chamada Tira de Tetepilco. E como se percebe, estão todos ligados a este pequeno povoado de Tetepilco, que atualmente faz parte da gigantesca cidade do México, mas no século XVI estava fora do centro urbano desta antiga capital azteca de Tenochtitlan e, claro, posteriormente a capital das Índias de Castela. Quanto ao conteúdo em si, o mapa da fundação tem informação histórico-geográfica que explica a criação do local. Já o inventário da igreja é precisamente isso, um registro do conteúdo da igreja, como paramentos religiosos, instrumentos musicais e outros. E o maior é a Tira, que narra a história de Tenochtitlan, da grande cidade, desde a sua fundação, nos inícios do século XIV, menciona ainda os governadores da cidade, até à chegada dos espanhóis e explica também parte do período hispânico até cerca de 1611. E realmente parecem ser códices, todos eles bastante interessantes, desde logo por fazerem esta interligação entre o período azteca e o período espanhol. Sim, aliás, deixamos, claro, uma notícia do governo mexicano sobre esta nova aquisição para os seus fundos nacionais e os ouvintes podem lá ver precisamente imagens então destes códices. E tu, Paulo, do que é que nos vens falar nesta miscelânea histórica? Esta semana trago uma curiosidade que foi, aliás, motivada por uma notícia que vi recentemente. Acontece que há 25 anos, a 13 de fevereiro de 1997, o navio cargueiro Tokyo Express, que fazia uma viagem entre o porto de Roterdão, nos Países Baixos, e Nova Iorque, nos Estados Unidos, foi atingido por um vagalhão com uns 8 metros de altura. O impacto ocorreu quando o navio passava ali ao largo da Cornualha, no sudoeste de Inglaterra. E a verdade é que a força da onda foi tal que atirou borda fora 62 contentores com os mais diversos produtos, entre os quais um contentor com perto de 5 milhões de peças de Lego. E por isso estamos perante o pior acidente relacionado com brinquedos da história, tendo aliás ficado conhecido como The Great Lego Spill ou o Grande Derrame de Lego. Bom, realmente 5 milhões de peças é mesmo muito Lego. Imagina pisar isso tudo. Mas pronto, eu imagino que os peixes não terá acontecido isso aos peixes. Não, na verdade, e sendo inteiramente rigoroso, as peças eram ao todo 4.756.940, mas é um número um bocadinho menos simpático do que 5 milhões. Claro. E em boa verdade, a maioria destas peças era leve o suficiente para flutuar, por isso continua a dar à costa até os nossos dias. Já foram encontradas peças de Lego em 40 praias da Cornualha e algumas até já atravessaram o Atlântico, tendo chegado aos Estados Unidos. Curiosamente, muito deste Lego que se perdeu estava ligado a esta temática aquática, por isso encontram-se muito frequentemente bonecos de polvos, de baleias,
barbatanas de mergulho, respiradores, enfim, muitas outras peças deste género. E como disse, foi na verdade o pior desastre com brinquedos da história, e apesar dos contornos coloridos, é mesmo disso que se trata, de um desastre. Os ecossistemas acabaram por ser afetados por estes plásticos e um estudo recente mostrou que serão precisos 1300 anos para estas peças de Lego se dissolverem por completo. E claro, deixamos na descrição do episódio um link para um artigo sobre este assunto para que os nossos ouvintes mais curiosos possam ver algumas destas peças que têm sido recuperadas ao longo das praias da Cornualha nestes 25 anos. Bom, realmente, como dizes, é muito curioso, mas na realidade é uma coisa que, vendo as imagens, pode ter alguma piada, mas não tem piada nenhuma, não é? Isto acaba por ter um impacto ambiental brutal, como referiste bem, até porque o plástico não é algo que se dissolve, não é algo que se desfaz em meia dúzia de anos, sim, como acabaste de dizer, mais de 1000 anos, o que é que será do planeta Terra daqui a 1000 anos. Mas pronto, pelo menos fica esta consciência de que estas notícias têm sempre outra vertente por trás que é preciso também ter em conta. E aliás, lembro-me até de um outro caso mais antigo, se não me falha a memória, que eram os telefones do Garfield. Mas vamos procurar certamente e vamos deixar para os nossos ouvintes, porque daquilo que eu me lembro também foi outro desastre ambiental e que, enfim, não deixa claro de esboçar um certo sorriso pela figura que é, mas que acaba por ter este impacto brutal. Sim, é verdade, há vários naufrágios com estes contornos bastante engraçados, desde logo pelas personagens que envolvem, neste caso Lego, como referiste também Garfield, é sempre engraçado, mas depois convém lembrar que é tudo para rir, até uma tartaruga ter uma peça de Lego enfiada no nariz. Claro. Quanto às nossas sugestões da semana, o que é que sugeres? Esta semana trago um livro de Peter Frankopan, um autor que já aqui recomendámos com uma outra obra, uma história da Primeira Cruzada, e que desta vez nos traz a história do mundo, do Big Bang até aos dias de hoje, publicado pela Editora Crítica neste ano de 2024, a quem aproveito para agradecer a oferta deste livro. E na verdade o título diz tudo, é uma história da humanidade, do próprio planeta Terra também um pouco, até aos nossos dias, que foca um bocadinho tudo, guerras, pestes, evolução, tecnologia, tudo um pouco. O autor faz um grande esforço de síntese e consegue em pouco mais de 600 páginas condensar esta história milenar da humanidade. É um livro muito bem conseguido, portanto fica a recomendação. E tu, Roger, qual é a tua sugestão da semana? Olha, a minha sugestão na realidade está inteiramente ligada aos nossos últimos episódios, ou seja, aos 50 anos do 25 de Abril, porque é a coleção da RTP Play, ou seja, online, disponível para todos, precisamente que comemora estes 50 anos. Este é o momento em que lhes posso apresentar presentes que estão aqui no Estúdio A da Rádio e Televisão Portuguesa, os elementos da Junta de Salvação Nacional. E recomendo vivamente porque disponibiliza desde filmes, por exemplo, Salgueiro Maia, O Implicado, um filme muito interessante sobre esta figura icónica de Fernando Salgueiro Maia, até muitos documentários sobre a Revolução, destaque, por exemplo, para Os Olhos da Revolução ou A Conspiração. Portanto, há aqui muito material disponível gratuitamente e claro que é de aproveitar um serviço público que a RTP faz com todo o primor, que não deve ser esquecido e, portanto, para os nossos ouvintes saberem ainda mais sobre o 25 de Abril, tem esta coleção de vídeos da RTP Play, 50 anos do 25 de Abril. Devolver o poder às instituições constitucionais, logo que o Presidente da República eleito entre no exercício das suas funções. E por hoje é tudo, nesta nossa Missão Histórica número 67. Já sabem, se quiserem apoiar-nos, podem fazê-lo através da plataforma Patreon. O link, como de costume, fica na descrição do episódio. A edição foi de Marco António e para a semana estamos de volta com um episódio completo. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica. O navio cargueiro Tokyo Express, que fazia uma viagem entre o porto de Roterdão, nos Países Baixos, e Nova Iorque, nos Estados Unidos, foi atingido por um vagalhão com uns 8 metros de altura. Nota, é a primeira vez que ouço a palavra vagalhão, mas pronto, adiante. Até fui confirmar se existia. Eu fui ver, é Rogue Wave, é a tradução portuguesa de Rogue Wave, é o vagalhão. Está no dicionário, efetivamente, vagalhão, pronto.